Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Como é que está sendo a semana? Abençoada. Glória a Deus. Quero convidar você para abrir a tua Bíblia, palavra que a gente conhece muito, mas que é muito linda. Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Essa noite que começou a esfriar mais um pouquinho, mas glória a Deus pela chuva, pelas bênçãos do Senhor sobre a sua igreja. Deus é maravilhoso. Amém. Deus é bom, Deus é poderoso. E diz assim essa palavra: conheçamos o Senhor. A minha versão diz assim, ó, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as nuvens, como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Esforço por conhecer esse Deus tão maravilhoso. Quanto mais a gente conhece, mais íntimo a gente se torna. E Deus, ele tem preparado coisas boas e maravilhosas para aqueles seus amigos íntimos que o conhecem, né? As profundezas dos mistérios do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar com Deus neste momento, essa noite de aprendizado. E quando a gente aprende, a gente se torna um pouquinho mais semelhante com Jesus na presença do Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, mas mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesta quinta-feira, quase já terminando a semana, e até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, pela saúde, pela alegria que o Senhor tem colocado no coração de cada um dessa igreja. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela força, pela determinação. Meu Deus, nós queremos te agradecer porque esse desejo ainda arde no nosso coração de ser cada dia mais parecido, mais semelhante contigo, porque nós cremos que ainda o Senhor tem coisas grandes preparadas para aqueles que te buscam, aqueles que te invocam em espírito e em verdade. Fica conosco, Deus Pai, nós te louvamos. Amém e amém. E só para aqueles que estão felizes e alegres com o Senhor, quero convidar você para adorar a Deus nessa noite. Amém? Aquele que está feliz, bata palmas.
Quando nós estamos na presença do Senhor, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que muitas vezes a gente olha e com os nossos olhos carnais, muitas vezes a gente não vê mais esperança. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, Ele derrama sobre nós aquilo que a Bíblia diz que é a paz que excede todo o entendimento. Glória a Deus. E isso é maravilhoso, amados, porque nos dias de hoje, como a gente vê, muitos acabam se perdendo, buscando alegria, buscando essa alegria que não vem do homem, mas que vem do Senhor. E aí busca em lugares onde não se pode achar. Mas a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o Deus que nós servimos, Ele é Deus que está pertinho de nós. Louvado seja o nome do Senhor, Ele está em nós, Ele está aqui neste lugar. A palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, em nome de Deus. Nós nessa noite nós falamos que nós estávamos dando abertura neste trabalho em nome de Jesus. Então Ele está aqui neste lugar. Vamos invocá-lo e dizer que Ele está bem perto nessa noite. Aleluia, Jesus. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar a coração. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar a coração. Eu não desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. E não tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar a coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Se quebrantar, quebranta o meu coração. Quebranta o nosso coração, porque o nosso maior desejo é te conhecer a cada dia.
desfrutar da comunhão que o Senhor tem preparado para nós. Então que a gente possa aproveitar dela nessa noite, em cada dia na nossa vida, conhecer-te e prosseguir em te conhecer, para a glória do teu nome. Nós oramos, Pai. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, para louvar o seu nome, ouvir a sua palavra, meditar na sua palavra. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 1. Amém? Porque a fita do relógio ele não funcionou mais. Estava ruim. Não estava tão bom, mas lá parece que piorou, né? Capítulo 8 diz assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra. Pai amado, palavras vivas, eficazes, palavra santa, fiel e poderosa. Senhor, e queremos te pedir, venha nos ensinar nesta noite, venha nos abençoar com a tua palavra, venha abrir a nossa mente, o nosso coração, que nós venhamos entender e que nós venhamos ser boa terra para receber e pôr em prática a tua palavra e frutificar. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra curta aqui, né? Pequeno trecho, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e ele pregava e anunciava o Evangelho do Reino de Deus. Irmãos, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ele passava nos povoados. Jesus era um missionário, Jesus era um evangelista, Jesus era alguém que não ficou limitado a um lugar, mas ele saiu pregar. E Jesus sai a pregar, irmãos, e quando a gente vê Lucas frisando que ele pregava o Evangelho do Reino, e é interessante que Jesus não se distraía com as coisas, Jesus não se distraía até mesmo com os milagres que ele mesmo fazia, nada tirava o foco da sua pregação. Jesus veio a essa terra com uma missão essa de anunciar o reino, a chegada do reino de Deus. E o reino de Deus tem milagre? Tem. O reino de Deus tem libertação? Tem. O reino de Deus tem prodígios e maravilhas? Tem. Mas o reino de Deus é anunciado através do Evangelho. Então o reino de Deus não se resume só a algo, mas o reino de Deus é muitas coisas, mas só se conhece do reino de Deus através da palavra pregada, através do Evangelho de Jesus Cristo. Então nada tirava o foco de Jesus, por mais que ele encontrava alguém e curasse alguém, mas o Evangelho continuava sendo pregado. E quando ele curava, o Evangelho era pregado. Quando ele curou aquele homem que foi trazido por 4 jovens, trouxeram um paralítico numa cama, Jesus pregou o Evangelho naquele dia. Quando eles desceram aquele jovem, Jesus estava pregando, e aquele momento parece que interrompeu a palavra, mas naquele momento Jesus não cura aquele jovem. Jesus fala assim: perdoados são os teus pecados. Jesus aguçava a curiosidade e atiçava os corações daqueles que o ouviam, e ele conhecia os intentos do coração e quais eram os pensamentos dessas pessoas. E nesses pensamentos Jesus aplicava
o milagre, ele aplicava o evangelho. Porque o que é mais fácil dizer ao paralítico, levanta e anda, ou perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda. Então Jesus vem anunciar o evangelho do perdão. O evangelho do reino de Deus é o evangelho que anuncia perdão. É o evangelho que é boa nova, é uma boa notícia. Mas apesar de boa notícia, é uma notícia que vem, mas que nem todos estão prontos para receber essa boa notícia e viver essa boa notícia e viver uma vida debaixo dessa notícia. Mas aqui a palavra vai citar algumas mulheres, que Jesus, onde ele ia, os seus 12 iam com ele. E tinha umas mulheres que seguiam Jesus também, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. A Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. A Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma mulher de um homem muito importante. Então você já vai pensando aí. E uma tal de Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, praticamente essas mulheres, a palavra está dizendo aqui, que elas sustentavam o ministério de Jesus. Elas sustentavam o ministério de Jesus. E essas mulheres, elas ofertavam, elas doavam, elas traziam. E o ministério de Jesus foi seguindo, por quê? Porque apesar de ser Deus, Jesus esvaziou-se de ser Deus e se tornou homem. E um homem precisa comer, um homem precisa tomar banho, um homem precisa dormir. E o ministério só funciona se tiver recurso, não é verdade? Porque se não tivesse recurso, irmãos, esses 12 homens tinham que voltar a pescar. Se não tivesse recurso, Jesus tinha que parar e voltar para a carpintaria de seu pai e tentar tocar o negócio do seu pai. Mas alguém, Deus sempre chama e providencia pessoas para que sustente o ministério. Glória a Deus. E é interessante que essas mulheres eram abençoadoras, mas elas também foram abençoadas. Então, o evangelho do reino é isso. É ser abençoado, mas também se tornar um abençoador. O evangelho que Jesus pregava era o seguinte: você foi abençoado, então agora você pode abençoar. Essas mulheres foram libertas de espíritos malignos, de enfermidades e de tantas outras coisas. Essas mulheres foram lembradas por alguém na sociedade. Esse alguém se chamava Jesus. Essas mulheres teve uma virada de vida. Então elas foram abençoadas. E porque abençoadas foram, elas passaram a abençoar. Elas entenderam o propósito do chamado da vida delas. Quem sabe Maria Madalena não testemunhava com seus lábios, mas testemunhava com a sua vida. E também com as suas ofertas, quem sabe com os seus dízimos, Jesus poderia e podia continuar o seu ensino do Evangelho. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela abrange muita coisa. Mas é interessante, irmãos, que palavras de Deus não é a palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que palavras de Deus não é a palavra de Deus? Eu quero que você reflita sobre isso, porque eu já vi muita gente falando palavras de Deus, mas que não era a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um todo. Porque o diabo falou as palavras de Deus quando tentou Jesus no deserto. Ele falou as palavras de Deus, mas ele não falou a palavra de Deus. As palavras de Deus na boca do diabo não eram palavras de Deus, eram palavras do diabo. E a gente precisa atentar para isso, que o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor nosso Pai, aponta para o Jesus. E o Jesus vem trazer boa nova. E a boa nova liberta, a boa nova transforma, a boa nova traz vida nova, a boa nova nos transforma em abençoadores. Porque, irmãos, nós vamos entrar aqui num trecho que vai falar sobre a parábola do semeador. E o semeador, a Bíblia vai dizer que ele saiu a semear. E parte caiu à beira do caminho. Versículo 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola:
Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisado, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um, dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o semeador está com a semente. O semeador sai para semear. E ele está semeando a mesma semente. É a mesma palavra. E a parte cai na beira do caminho. Parte cai nas pedras. Parte cai entre os espinhos e parte cai na boa terra. Irmãos, quando eu olho para esse texto, é simples, na verdade, o texto, porque depois Jesus já vem e explica o que é essa parábola. Mas o que eu quero pensar aqui, que é Jesus quem é o semeador e a palavra é o Evangelho. Amém? Mas quando a gente pensa em que muitas das vezes tem gente semeando outra coisa que não é o Evangelho de Jesus, e que o motivo de que muitos são beira do caminho, e que muitos são pedras, e que muitos estão sendo sufocados pelos espinhos, é também pelo fato de o Evangelho não ser pregado, o Evangelho todo para a pessoa toda. Porque quando nós vemos que Jesus pregava o Evangelho, e que a palavra de Deus era o próprio Jesus, ele vem e traz a revelação da palavra, ele revela o próprio Deus, e ele é o próprio Deus. E quando Jesus, irmãos, ensina, ele ensina de fato tudo. Porque eu acho interessante, porque quando Jesus vem para ressuscitar Lázaro, e a Marta e a Maria estão meio desesperadas, e Jesus fala assim: não, ele não vai ficar morto, ele vai ressuscitar. E elas falam: eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Então Jesus já tinha pregado o Evangelho todo para elas. Jesus já tinha chegado até na ressurreição do último dia. Elas sabiam que haveria uma ressurreição do último dia. E quando a gente vê o Evangelho sendo pregado, e o Evangelho precisa ser pregado, e precisa ser a palavra de Deus, não palavras de Deus, porque a gente vê muita coisa, irmãos, de pessoas que pegam um texto aqui, outro texto lá, e criam uma doutrina. Isso são palavras de Deus e não é a palavra de Deus. Tem pessoas que criam doutrinas para se defender, para criar desculpas para os seus pecados. Isso são palavras de Deus, não a palavra de Deus. Então a gente vai enxergando e vai olhando, e que a gente precisa nos atentar para isso, para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é que Jesus é um Jesus de graça, um Jesus de amor, mas também vai vir em justiça. Hoje ele é advogado, mas no último dia ele se torna juiz, que vai julgar os vivos e os mortos. Então nós precisamos olhar para a palavra com esse olhar de temor, irmãos. Porque não dá para pôr na palavra versículos que lá não estão. Não dá para a gente falar coisas que Jesus disse que de fato ele não disse. Não dá para a gente falar que na Bíblia está escrito e a gente mudar uma frase de lugar e fazer dizer aquilo que a gente quer que ela diga. Então a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é a palavra toda. Não dá para pegar só uma parte, porque, como eu disse aqui quando estava falando do Sermão da Montanha, é uma parte que a gente quer pular, né? Porque é forte, é difícil, mas é pela graça de Deus que a gente vai vencendo, amém? Amém. Aí, irmão, Jesus contou a parábola, e os seus discípulos interrogaram dizendo: que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus: a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. Jesus para falar isso para os discípulos, porque eles perguntam, e ele fala: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Por que para eles era dado conhecer? Porque eles estavam próximos de Jesus, eles estavam junto com Jesus, não por interesse, não porque eles queriam alguma coisa, não,
porque na verdade eles já creram em Jesus. Eles já confiaram. E quando a gente crê, irmãos, os mistérios do reino é revelado a nós. Quando a gente chega perto de Jesus com o coração endurecido, a gente não vai receber mistério nenhum. Não é verdade? Quando a gente não se desnuda diante de Jesus e diz assim, eu sou o que sou, eu sou isso aqui, eu preciso da tua misericórdia, a gente não vai conhecer os mistérios do reino de Deus. Porque o primeiro mistério do reino de Deus tem a ver com Jesus morrendo na cruz para nos perdoar. Perdão. E só precisa de perdão quem errou. Só precisa de perdão quem reconheceu que errou. Quem enxerga o erro. Então, eles fazem essa pergunta, e Jesus fala isso, fala por parábolas, por quê? Porque para eles é revelado, mas para os fariseus não. Porque os fariseus pensavam o quê? Nós vimos aqui semana passada, eles estavam certos. Dificilmente um fariseu ia achar que era pecador, que necessitava do perdão de Jesus, até porque na concepção deles, Jesus era só um nazareno que veio lá de Nazaré e que nem de Belém nasceu, e eles falharam em investigar Jesus. Então eles não reconheciam Jesus. Então quando Jesus fala assim, ó, a vocês é dado conhecer o reino de Deus, mas para os outros não. Eu falo por parábolas por causa disso, para que vendo eles não vejam, e ouvindo não entendam. E no versículo 11 Jesus vai começar a dizer o sentido da parábola. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então a semente sempre tem que ser a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho são as que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então a primeira caiu na beira do caminho, vem o diabo. Ó, a beira do caminho diz assim, ó, foi pisado e as aves do céu a comeram. Então a semente que caiu na beira do caminho, ela foi pisada. E as aves do céu vieram comer. O que é? Jesus falou assim, ó, o que é isso? É aquela que caiu à beira do caminho, logo que ele ouve a palavra, vem o diabo e rouba a palavra. Esse é o coração endurecido. É interessante nós pensarmos, irmãos, que beira do caminho é o lugar que passa muita gente. Beira do caminho é um lugar que sobe muita poeira. Beira do caminho porque passa muita gente. Porque passa muita gente, fica duro. Chão batido. E chão batido você joga a semente vai ficar por cima. Beira de caminho é lugar que tem muita semente. Não é verdade? Porque tem muita semente porque ali não nasce, tem muita semente porque cai dos viajantes que ali passam. Então, o lugar onde é lançado muita semente é o lugar que as aves do céu estão. E as aves do céu é quem? O diabo. Aí há quem diga que assim, que o diabo não entra na igreja. Eu já ouvi alguém falando que o diabo não entra na igreja. Irmãos, às vezes antes de nós chegar aqui, ele já estava aqui. Porque aqui é o lugar onde é lançado muita semente. Então ele fica, é beira do caminho. E ele faz o quê? Ele espera a semente ser lançada e logo ele vem e não penetra. Coração endurecido, a palavra não entra, a semente não entra. O coração endurecido, a gente não recebe. Quando a gente está com o coração endurecido, a gente não recebe nada da parte de Deus. Um coração duro, ele ouve, mas falta compreensão. Um coração duro, irmãos, é um homem que ele está na beira do caminho. Então ele é a beira do caminho. E porque é a beira do caminho, tem muita gente passando. E porque tem muita gente passando, tem muitas vozes. E porque tem muitas vozes, ele não sabe a quem ouvir. E quem não sabe a quem ouvir, ouve de tudo um pouco. E porque ouve de tudo um pouco, o que é verdadeiro, o que é real, não penetra. Nós estamos vivendo nesse tempo, já faz tempo que eu falo isso, de muitas vozes, irmãos. Muitas e muitas vozes. E a gente tem que cuidar para a gente não se tornar alguém na beira do caminho, sendo terreno, beira do caminho, porque as vozes estão passando. Beira do caminho passa muita gente, e quando passa muita gente, a semente verdadeira é pisada. E quando a semente é pisada, ela não nasce. Então, irmãos, pare para pensar que o diabo luta contra a semente através do quê? Através dos homens que pisam
a semente. Através do diabo, que as aves do céu que vem como. O diabo também trabalha até mesmo no terreno, na poeira, em coisas naturais. O inimigo luta de todas as formas contra a semente da palavra, ele é totalmente contra a evangelização. E irmãos, o ouvinte indiferente, ele fica indiferente por causa da rotina, por causa da correria, por causa de muita coisa. E eu quero que você pense hoje aqui, não só na semeadura do semeador quando nós alcançamos Jesus, não. Eu quero que nós pensamos nesta noite sobre os dias, sobre as nossas vidas, que às vezes nós somos beira do caminho. Você tem dia que você é esse tipo de solo, porque a gente vem na igreja de domingo a domingo, de segunda, de terça, de quinta, de sábado, vários dias na semana, e a gente ouve a mesma palavra, mas tem gente que evolui, tem gente que cresce, mas tem gente que continua estacionado. Então nesse tempo pode ser que eu seja beira do caminho, nesse tempo pode ser que eu seja solo rochoso, nesse tempo pode ser que eu esteja entre espinhos. E poucas as vezes eu sou boa terra. Então, quando a gente olha para essa palavra, a gente costuma pensar na evangelização, mas nós precisamos pensar na semeadura da palavra de Deus que é colocada diante de nós, quinta após quinta, sábado após sábado, domingo após domingo, e de segunda a segunda também. Porque palavras são sementes, não só a palavra de Deus, mas tudo que a gente ouve se torna semente. E se a semente entra, e se entra, pode crescer, e se cresce pode fazer mal, e se faz mal, atrapalha a semente verdadeira. Então nesse solo que somos nós precisamos nos policiar para sermos de fato de Deus do caminho foi pisado. Às vezes, irmão, nós somos aquelas pessoas que recebem um pouquinho da palavra, mas daí a gente se torna satisfeita com nós mesmos. Você já parou para pensar que foi indiferente com a pregação do Evangelho? E essa indiferença é por quê? Porque está satisfeita consigo mesmo, não tem vontade de mudar, não tem coragem de encarar uma nova vida. Então, ser beira do caminho, irmãos, às vezes faz a gente estacionar. Ser beira do caminho é jogar semente para o inimigo comer. E o inimigo atrapalha a vida da gente. Você já parou para pensar quantas vezes o inimigo roubou a semente da palavra que foi ministrada para o seu coração? Por causa de alguma coisa você não recebeu? Aquele dia você estava com o coração endurecido e a palavra não entrou. Aquele dia você estava magoado com alguém e a palavra não entrou. Aquele dia você estava bravo e a palavra não entrou. Aquele dia você passou nervoso e a palavra não entrou. Isso vai deixando a gente, por causa de muito beira do caminho, muito acesso, muita passagem, muita sujeira. E a gente precisa ser terreno preparado para isso. Tem dia que a gente vem na igreja, a gente está só o bagaço, irmão. Mas se o seu coração estiver preparado, a semente de Deus vem, e vai voltar, e vai crescer, e vai frutificar. Então nós precisamos cuidar. Pisada, a semente é pisada, nem chega a brotar. A semente que é pisada, irmãos, é aquela que o diabo teme, por isso que ele rouba. Você sabia disso? Ele rouba porque ele teme que se chegar a penetrar nesse solo e nascer, o diabo perdeu. Então ele vem e rouba. Ele rouba para que não creia e não seja salvo. Então, irmãos, você já parou para pensar que, apesar da graça de Deus, do amor de Deus, por não deixar a semente nascer, crescer em nós, por vários dias na nossa vida, por vários cultos, por várias mensagens, a gente pode estar perdendo de chegar lá? Deus amado. Porque, irmãos, Deus espera de nós progresso. E às vezes a gente para pensar na nossa vida e a gente fala, meu Deus, parece que eu estou andando para trás, dele para frente. No sentido espiritual. Às vezes a gente não está deixando a palavra entrar mais. A gente está satisfeito com o que a gente é. A gente está escravo da rotina, a gente é orgulhoso das nossas crenças. A gente é consumido pelo prazer. E a gente não leva a sério a palavra.
E quando eu olho para esse beira do caminho, os homens, os animais, os espinhos e as pedras estão conspirando contra a palavra de Deus. O diabo usa de várias formas para que a palavra não penetre no seu coração. Quando ela vem, ela atrai imediatamente o diabo. Por isso nós não podemos ser beira do caminho. E a outra caiu em solo rochoso. Solo rochoso. Qual que é o solo rochoso? Se caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Este não tem raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. O solo rochoso. Irmãos, tem gente que se já pregou o evangelho para alguém, a pessoa veio para a igreja, a pessoa ficou animada, a pessoa gostou, e ela veio de novo, e veio de novo, e falou, acho que vai dar errado. E de repente não veio mais. É solo rochoso, porque recebe com alegria, é novidade. Nossa, que interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Jesus morreu por mim, mas ela ouve e recebe com alegria. Mas com a mesma rapidez que ela vem, ela vai, porque não tem raiz. Não tem raiz em si mesma. Ela tem uma resposta rápida, mas é uma resposta sem reflexão. Ela age no calor do momento. Age, sentiu uma emoção. Eu acho interessante, irmãos, que quando eu olho para esse texto, eu vejo que pessoas, eu preguei lá em tal lugar, salvou 50 pessoas. Será que salvou? Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que nem todos que receberam a semente, de fato, são salvos. Nem todos que a semente do qual foi lançada se converteram, foram transformados. Salvação, como eu costumo dizer sempre, é o processo. É a semente lançada na terra preparada. Terra preparada, a semente. Depois o pastor James pregou aqui uma vez sobre as plantas, sobre regar, sobre cuidar. Precisa ter cuidado para daí frutificar. Às vezes a gente vê uma pessoa vindo para frente chorando, a gente fala, oh glória, eita, Jesus está. Mas às vezes é beira do caminho, às vezes é solo pedregoso. E por que o solo pedregoso não recebe e logo já vem com alegria, é emotivo, mas não tem profundidade? E o que não tem profundidade, irmãos, não tem raiz, não tem perseverança, é uma fé temporária. A resposta do evangelho é só externa, mas dentro continua a mesma coisa. Muda a cara, mas não muda o interior. Muda a roupa, mas não muda dentro. Muda o jeito de cumprimentar, mas não muda o coração. Não tem profundidade. Deus não consegue trabalhar lá dentro. E tem dia, tem época que a gente é pedregoso. A palavra não consegue achar profundidade. Ela não consegue entrar lá dentro. Ela não consegue gerar algo que emane para fora. Porque salvação, transformação, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Aquilo que Deus vai transformando dentro, começa a refletir fora. Às vezes a gente quer transformar de fora para dentro. Às vezes a gente quer pregar para as pessoas e a gente, meu Deus, como eu queria colocar na cabeça dessa pessoa que ela precisa de Jesus, que ela precisa seguir Jesus, que ela precisa amar Jesus, que ela precisa da comunhão da igreja, que ela precisa louvar o Senhor, que ela precisa adorar a Deus, que ela precisa estar junto conosco, que ela precisa estar perto. A gente quer, a gente tem esse desejo. Mas às vezes a gente também ouve a palavra e a palavra não tem profundidade em nós. E daí a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não vai para frente, daí a gente não dá fruto. Irmãos, é interessante pensar que aqui a semeadura, a semente, é Jesus e é a palavra. Mas como eu disse, tem muitas pessoas na nossa nação, em outras nações, as pessoas pregavam o evangelho de vem para Jesus,
que você vai parar de ter problema. Eu já vi gente fazendo apelo desse jeito. E na verdade a gente vem para Jesus e a gente continua tendo problema. Porque a gente é humano e muitos problemas a gente mesmo que gera. A gente vem para Jesus e continua tendo aflição. Porque é quase impossível não viver a aflição no tempo que se chama hoje. Ontem na nossa cidade roubaram 3 carros, hoje já roubaram mais um. Aí a gente já pensava que não queria roubar o meu também. Roubaram no sítio também. Roubaram veneno. Então, irmãos, a gente fica pensando que às vezes o evangelho pregado não é o evangelho de Jesus, é de outro Jesus que inventaram. Porque, vem que você não vai ter mais problema. Não, os problemas continuam, você vai ter a força para suportar o problema. Eu sirvo um Jesus que ele diz assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada para quê? Para você aprender a lutar, para você vencer as batalhas. Porque você não vai lutar mais sozinho, você vai lutar com a companhia daquele que venceu a morte e o inferno, e que está sentado à destra de Deus, e que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Mas ele não vem com esse poder e resolve todos os problemas. Não, é um chamado, irmãos, para a luta. É um chamado, o chamado de Jesus é um chamado da abnegação. O chamado de Jesus é o chamado do esvaziamento. Esvaziar-se de você e encher-se dele. E isso leva um processo. Então, quando as pessoas pregam o evangelho que resolve tudo, que você enriquece, que você vem para Jesus, as pessoas recebem com alegria. Legal isso aí, interessante. Só que no passar do tempo, isso não funciona. E quando não funciona, aí as pessoas falam, aí vem a provação, aí vai embora. Vem a dificuldade, aí desiste. Mas aqui o evangelho é o evangelho de Jesus. Mas por causa do terreno, não cria raiz. E recebe com alegria, porque é novo, é bom, é maravilhoso. A emoção. Imagina, lembra-se quando você aceitou Jesus, o sentimento que veio no seu coração. E boa parte das pessoas que aceitaram Jesus, algumas não sentiram nada, mas a maioria sentiram a mesma emoção que você sentiu. Só que o terreno era pedra, tinha só um pouquinho de terra, e daí não firmou, não cresceu. Aí, irmãos, aquilo que é para gerar vida na planta, que é o sol, gerou o quê? Morte. Porque não tem raiz. Você já parou para pensar que aquilo que é para gerar vida gera morte? Meu Deus. Nós precisamos ter raiz. O que é o sol da justiça? É o próprio Deus. E é ele que gera vida em nós, mas quem não tem raiz morre. É queimado. Outra coisa, as pessoas não avaliam quanto custa o discipulado. Quanto custa servir a Jesus? É interessante que quando Jesus está falando aqui, irmãos, ele está contando essa parábola, ele contou para todos a multidão. Quando ele está explicando, ele está explicando para os seus discípulos. Ele falou, é aquele que recebe a palavra, e recebe com alegria, ouve. É aquele que empolga todo mundo, mas não tem raiz em si mesmo. E daí vem o sol e mata. Jesus está contando isso para os discípulos. Discípulos esse que estava pescando alguns deles, e Jesus falou, larga tudo, vou fazer de vocês pescadores de homens. Quanto custa o discipulado? Mateus estava na coletoria, estava lá ganhando dinheiro, trabalhando, um bom emprego. Você imagina, era só cobrar e receber, cobrar e receber, cobrar e receber. Tinha que pagar, se não pagar, chamar o soldado para ir lá e pronto. O trabalho dele quase não tinha problema. Estava trabalhando e ganhando bem. Jesus falou, larga isso aí, vamos me seguir. Quanto custa o discipulado? É largar tudo e seguir a Jesus. Então Jesus está falando assim, eles vêm com alegria. Você imagina, irmãos, que muitas pessoas largaram tudo e seguiram Jesus. Mas quando Jesus vem e fala assim, as raposas têm covis, as andorinhas têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Fala, deixa quieto esse negócio aí, Jesus, estou voltando para casa.
Muitos irmãos, eu imagino que muitas pessoas seguiram Jesus até, por exemplo, Jesus está em Nazaré, está indo para Cafarnaum. Ah, Jesus está indo para Cafarnaum, hoje nós vamos lá. E foram, mas chegou lá, Jesus pregou 2 horas. E eles com fome, e eles com sede, falou, não, peraí, vamos voltar agora. Vou voltar para o conforto da minha casa. Porque, irmãos, servir a Jesus é negar-se a si mesmo. Você sabe, hoje tem pouca gente aqui. Então tem muita gente que não entendeu o preço do discipulado, de abrir mão. Ah, hoje é quinta-feira é cansativa, não é, irmãos? Quinta-feira a gente já está só o bagaço. Se for pela força física da gente, ele fala, não, hoje eu não vou, deixa quieto. Mas a gente precisa ter esse esforço, porque o reino de Deus é tomado por esforço, e o reino de Deus é tomado por frutificação, e só frutifica quem deixa a semente entrar, e só entra a semente se nós vir ouvir a palavra. Então nós precisamos aprender com isso, que ser um terreno pedregoso, a gente pode estar nos tornando, porque a gente não calculou o custo. Jesus falou, alguém que vai entrar para o reino de Deus precisa calcular quanto custa. Você vai fazer uma construção, calcula para não parar no caminho. E esse é pedregoso, para no caminho, ele desiste. E não desiste, desviou, não vai mais na igreja, não, aos poucos vai deixando de ser quem ele era antes. Não é verdade? O discipulado, irmãos, é algo permanente, tem que ser evolutivo. Glória a Deus. Não voltar para trás. Eu tinha uma empolgação, eu ia orar. Eu tinha uma empolgação, eu lia a palavra. Eu tinha empolgação, não gostava de perder culto. Eu abria mão, eu deixava de fazer as coisas para ir na igreja. Hoje você pensa 2 vezes antes de deixar de fazer alguma coisa para ir na igreja. Então a gente, em vez de estar indo, a gente está voltando. Então podemos estar nos tornando um solo rochoso. Não avaliamos o custo do discipulado. A gente abraçou, a gente chega e a gente está feliz. E Jesus me salvou, e Jesus me curou, e Jesus me libertou. Mas começou a ficar difícil. Tem que abrir mão de muita coisa. Eu tenho que ir na igreja demais, eu tenho que ler muita Bíblia, eu tenho que orar demais. Se manter firme é difícil. Viver adorando a Deus não é fácil. Eu acredito assim que nem todos estão preparados para assumir certos compromissos na obra de Deus. Isso é verdade. Mas e ser assíduo, leitor da palavra, busca da presença de Deus, busca pela palavra de Deus, isso todos os discípulos têm que ter. Porque, irmãos, para ter um compromisso com a obra, para fazer alguma coisa exige um compromisso a mais, não é, pastor James, não é, pastor Marcos, não é, pastor Petri? Não é só terça, quinta, sábado e domingo. Às vezes é terça até mais tarde. Às vezes é sábado de manhã até de noite. Às vezes é domingo, ou às vezes é sábado, irmãos, chegando em casa meia-noite. Tem que ser, nem todos estão preparados, mas todos têm que ter essa vontade, essa volição pela palavra, por aprender, por fazer, por cumprir o propósito de Deus. Nós todos precisamos ter isso no nosso coração. Alguns vão ter que fazer mais, mas essa vontade é independente do outro. Esse querer, transformação, mudança é independente de todos os outros. Se o pastor faz mais, ele está certo, mas pelo menos o básico a gente precisa fazer, porque senão a gente corre o risco de se tornar terreno pedregoso. A gente corre o risco de começar a ficar empedernido, a gente começa a ficar pedra, e daí não tem profundidade, nada entra. Às vezes a gente tem uma mudança do domingo para a segunda, mas na terça a gente volta a ser pedra. Você está entendendo? A outra semente caiu entre os espinhos. Aqui caiu entre os espinhos são que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Olha, irmãos,
começou a evoluir. A primeira nem nasce, a segunda nasce e dura pouco, a terceira nasce, mas o fruto não chega a amadurecer. Caiu entre os espinhos, e aos que ouviram no decorrer dos dias foram sufocados com cuidados e riqueza. Cresceu, ela cresceu no meio dos espinhos. Ela cresceu, mas os espinhos cresceram juntos. E é interessante, irmãos, pensar que crescimento é bom, não é verdade? E quando eu penso nessa palavra aqui, eu penso que nós crescemos, mas os espinhos crescem junto. E quando Noé saiu da arca, Noé plantou uma vinha. E essa vinha deu muito fruto. E desse fruto ele fez o vinho. E com esse vinho, ele se embriagou. É mais ou menos isso. Deus abençoou a vinha do Noé. Deus derramou das suas bênçãos. Deus prosperou Noé. Mas ele se embriagou com a bênção de Deus. O espinho que sufoca é mais ou menos isso. A gente é abençoado. A gente cresce, mas o espinho cresce junto e sufoca. Daí a gente não produz. Por que não produz? A gente ouve a palavra. A gente até gosta da palavra, mas a gente dá mais atenção a outras coisas. A gente ama a palavra. Misericórdia de Jesus. Os espinhos, irmãos, eles têm raiz profunda, até de 30 centímetros. Tem espinho que faz cerca em volta de uma planta. Você já viu isso? Ele faz cerca. Então ele sufoca, não tem para onde sair. E é interessante nós pensarmos, irmãos, que às vezes nós somos enredados por coisas que não deixam a gente sair. Coisas que crescem junto da gente. A gente cresce e as coisas crescem. Mas a gente, eu não consigo mais. E não é só questão de riqueza, é a nossa vida, irmãos. É os luxos que a gente gosta, é as coisas que a gente gosta, que faz a gente ser sufocado. É o conforto que a gente ama. Como eu disse, servir a Jesus é abrir mão do sofá na quinta-feira e falar assim, 8 horas, eu preciso estar na igreja, e eu preciso estar lá para ouvir a palavra, cantar louvores ao Senhor, porque eu estou cansado, está difícil a minha vida, mas até aqui o Senhor que lança a semente tem me sustentado, então eu vou abrir mão do meu conforto hoje. Eu vou abrir mão do meu descanso hoje. Descanso amanhã, descanso ontem, mas hoje eu preciso. Mas se a gente se cercar, a gente desiste, a gente para. Se a gente se cercar, a gente para. A gente não consegue sair, a gente é sufocado. Tem tanta coisa boa, né, irmãos? Hoje em dia, meu Deus do céu. Eu e minha esposa falam que se a gente tivesse televisão com internet no tempo que a gente era jovem, a gente nem amigo tinha feito. Eu lembro de um tempo que nós conhecemos televisão, irmãos. Foi em Palotina, no ano de 1990. Nós mudamos para Palotina, meu pai comprou uma televisão, nós éramos 5 irmãos. Nós nem sujava roupa. Irmãos, nós assistia desde o primeiro desenho até o último jornal, quase. Ficava fascinado, tudo era legal, até propaganda era legal. Propaganda do baixinho da Kaiser. Tudo era engraçado. Do velho careca da Bombril. Vocês lembram, vocês também são velhos, hein? Bateria KL. Tudo isso aí. 2 hambúrgueres. Lembra? Eu olhava aqui e falava, um dia eu vou comer esse negócio. Hoje, se a gente quiser, a gente come todo dia. E nem bom, é aquele lá que passava na propaganda, nem bom, é desse tamanhozinho. E é caro! E eu olhava aquele gingerinho que jogava e pensava assim, deve ser uma coisa gostosa. É horrível, é a mesma coisa que meu piste, gente. A gente era sufocado, irmãos. Eu lembro que nós íamos para a igreja no domingo de noite e acabava o culto, nós ficávamos arrastando o pai e a mãe. Eu tinha 5 anos de idade, eu lembro disso, arrastando o pai e a mãe para nós ir embora logo para assistir os Trapalhões.
Sufocava. O que era? Era só um conforto de ter uma televisão, mas era o que nós não tínhamos. Então assim, o crescimento é um negócio assim, você cresce e as coisas crescem com você, e porque cresce é um negócio que você nunca tinha, e você fica vislumbrado, e porque você está vislumbrado com aquilo, aquilo te atrapalha. Quando a gente não tinha dinheiro, a gente não saía comer fome. Agora que a gente tem, aí a gente quer sair direto. Aí a gente deixa de ir na igreja para poder sair. Esse é o problema, irmãos. E a gente, não é que a questão da conversão, é a questão da vida. E a gente vai se transformando em outro solo. A gente já frutificou e às vezes hoje não frutificamos mais. A gente já abençoou e às vezes hoje nós não abençoamos mais. A palavra, a semente tem concorrência. Os cuidados do mundo. É sufocado pela fascinação da riqueza. E a gente nem rico é, né, irmãos? Daí a gente não produz fruto maduro. Então, beira do caminho não chega a nascer, o diabo rouba antes. Pedregoso nasce, mas o sol mata. Porque a gente calcula mal o preço do discipulado. Mas entre o espinho até nasce, até cresce. Mas os espinhos crescem junto e sufoca. A gente é abençoado. E daí, porque abençoados somos, a gente às vezes acaba esquecendo um pouco de Deus. Porque, irmão, se tem uma coisa que faz crente orar e buscar Deus, é luta e perseguição e dificuldade. Mas se ele tem raiz, se ele não tem raiz, a perseguição faz ele parar. E esse é meu temor com a igreja do tempo de hoje, irmãos. Não igreja nossa, local, igreja no modo geral. Porque, irmãos, perseguição é o que virá. Perseguição está às portas. E que tipo de solo nós somos? A perseguição vem, daí a gente para, o sol queima. A resposta é imediata, é pela emoção, mas a gente desiste logo. A perseguição. Que tipo de solo é a igreja do Senhor Jesus hoje? Deus de amor. A hora da provação. A perseguição vem. O crescimento vem e os espinhos crescem juntos. E o fruto não chega a amadurecer. A gente produz fruto. Mas quando a gente cresce e produz fruto, a gente pensa que o fruto é mérito nosso, porque crescemos. E por isso que ele não chega a amadurecer, porque ele não tem sustentabilidade. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Amém. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim dá fruto. E o que não dá fruto, ele poda, ele corta. Mas aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E às vezes, irmãos, a gente avalia mal o preço do discipulado, e às vezes a gente pensa que quando Jesus poda, é luta e é perseguição, e a gente acaba parando, desistindo. Coloque-se de pé, eu já passei da hora, deixa eu falar um pouco. Nós não marca nada? Glória a Deus. Que nós possamos avaliar que tipo de terreno nós temos sido. Beira do caminho, rochosa, entre espinhos, ou terra boa. Que nós possamos pensar no que nós temos sido. Porque, irmãos, às vezes quando a gente é beira do caminho, a gente está ouvindo tanta coisa e a gente não para dar atenção àquilo que é importante. E vem o diabo e arrebata a semente. Ele pega a semente. Às vezes a gente está com o coração duro, sendo beira de caminho, e esse coração duro não deixa a semente penetrar. E vem o inimigo e arrebata essa semente. Às vezes a gente é um coração de pedra,
que tem um pouquinho de terra por cima e que até engana o semeador, não no caso Jesus, mas o semeador que está semeando a palavra, joga essa semente, parece que vai dar boa, e a gente recebe a palavra com alegria, e a gente glorifica, mas é de pouca duração. Que nós possamos entender isso, receber isso na nossa vida, meditar sobre isso, porque aquele que caiu na boa terra é aquele que ouve a palavra e medita nela, e esse dá muito fruto. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por este momento, por essa oportunidade. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a entender quem nós somos. Pai amado, trabalha em nossas vidas, que nós venhamos ser boa terra, que nós venhamos receber a boa semente, que é a Tua palavra, e que nós possamos frutificar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender, abre os olhos do nosso coração, abre o nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja nesse tempo, que venha ser, Senhor, igreja que recebe a Tua palavra, que medita na Tua palavra e que vive a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço, Senhor, perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que temos sido beira do caminho, pelas vezes que temos sido terreno rochoso, pelas vezes, Senhor, meu Deus, que temos deixado os espinhos sufocar, Senhor, meu Deus, e nos impedido de frutificar. Ajuda-nos, Senhor, transforma os nossos corações, derrama das Tuas bênçãos sobre nós a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam ao Senhor Jesus podem dizer amém.